Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que Deus proverá todas as coisas para cada um dos seus filhos, a quem Ele o ama e a quem o ama Ele. Que Deus te abençoe muito no nome de Jesus Cristo. Eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus, no livro de João, capítulo 3, como escutar a voz de Jesus Cristo. Isso mesmo, como escutar a voz de Jesus Cristo. Você pode escutar a voz de Jesus Cristo onde quer que você esteja. Talvez até neste momento aí onde você está, você pode ouvir a voz de Jesus Cristo. E aqui eu vou mostrar alguns passos, alguns pontos importantes de como você escutar a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que podemos escutar a voz de Jesus através da oração que fazemos a Deus, através dos louvores que escutamos. Para a honra e glória de Deus, nós podemos ouvir a voz do Senhor, Ele falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Também nós podemos escutar a voz de Jesus, ouvindo a palavra dEle, lendo a palavra dEle, e também ou buscando Ele em suas igrejas, em seu templo, na sua casa de oração, podemos também ir até Ele e escutar a voz de Jesus Cristo. A Bíblia fala no capítulo 3 do livro de João, vem falando sobre Nicodemos visita Jesus. Quem era Nicodemos e por que ele foi visitar Jesus? E é interessante que a Bíblia fala que ele foi à noite, mas o relato conta uma história de que ele estava necessitando de ouvir a voz de Jesus Cristo. Eu quero ler para você no capítulo de São João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Veja o que a palavra de Deus fala para você e fala para mim, para cada um de nós. O verso primeiro diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Verso 2: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Eu aprendo aqui que o testemunho de uma pessoa fala muitas coisas, fala mais do que palavras. E Nicodemos aqui, ele viu o testemunho de Jesus, via as pessoas falando de Cristo e por isso chamou a sua atenção. E ele teve vontade de escutar Jesus, de conhecer Jesus. E ele diz aqui, olha, ele chega até Jesus e diz: Rabi, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se essa pessoa não estiver com Deus. Então o testemunho de vida de Jesus o contagiou Nicodemos e milhares de pessoas. E isso é muito importante. E aqui a Bíblia fala no versículo 3 em diante, que a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Então Jesus ele responde para Nicodemos: olha, Nicodemos, é muito bom você ter visto isso. Mas entenda uma coisa, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E isso despertou a curiosidade em Nicodemos. Interessante que Nicodemos ficou atento agora, Jesus falando com ele, Jesus fazendo esse comentário, esse tipo de pergunta. O verso 4 diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode por acaso voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E agora Nicodemos ele devolve a pergunta a Cristo e diz a Cristo: olha, Rabi, mestre, pode por acaso alguém, sendo velho, que ele estava se referindo a ele, sendo velho, nascer novamente, entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então Nicodemos, aqui mostra que Nicodemos ele tinha uma necessidade de saber como nascer de novo. Ele queria nascer de novo, porque mesmo na sua idade, ele não entendia o chamado de Deus, não entendia a mensagem de Deus, não entendia o que Cristo veio fazer aqui. Ele não sabia ainda, porque ele seguia uma crença, ele seguia uma religião. Mas será que era da vontade de Deus? Será que era de Deus? Então, versículo 5, Jesus respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez Jesus chama a atenção e diz: ô Nicodemos,
Se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Agora, a curiosidade de Nicodemos aumentou, porque Jesus já tinha falado que aquele que não nascesse de novo não poderia entrar no reino dos céus. Agora, despertou mais a atenção de Nicodemos. Então, houve curiosidade no coração de Nicodemos, na sua mente, para poder conhecer mais sobre esse assunto. E Jesus respondeu: ó Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, disse Jesus, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você entende isso, Nicodemos? Você entende isso, Nicodemos? Você entende mesmo? Olha, uma pessoa que nasce da água, ela é da água. A que nasce do Espírito é do Espírito. A que nasce da carne é da carne. A que nasce no Espírito é do Espírito. Então Nicodemos, ele queria aprender de Jesus, ele queria escutar a voz de Jesus. Jesus estava falando com ele ali. Nicodemos procurou um horário específico para conversar com Cristo, e ele foi à noite, a Bíblia diz. Uma que ele tinha vergonha de falar com Jesus durante o dia, porque ele iria ser rejeitado pelos seus colegas, seus companheiros, porque ele era de uma outra crença. E ele preferiu ir conversar com Jesus a sós, à noite. E ele foi, procurou Jesus à noite, sozinho, e ele passou a conversar com Cristo, porque ele queria uma mudança na sua vida. Ele queria ser diferente, ele queria ser transformado, ele queria ser salvo. E ele procurou Jesus, ele buscou a Cristo, porque ele queria conhecer mais do amor de Deus, ele queria conhecer esse reino eterno, essa salvação, essa vida eterna, ele queria conhecer como alcançar o reino de Deus. Ele foi, ele buscou, porque a Bíblia diz: aquele que busca, encontra. E Nicodemos encontrou o que ele estava precisando. A Bíblia fala, no versículo 6 e 7, Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O verso 8 diz: o vento sopra, disse Cristo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como assim entender? Veja, o vento, quem domina o vento é Deus. Então, quando uma pessoa ela é batizada, ela se entrega a Deus, ela desce as águas e recebe o Espírito Santo de Deus, aí sim, quem guia ela é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então Jesus está dizendo isso para Nicodemos: olha, Nicodemos, você não vê o vento? Ele vai para onde? Ninguém sabe, porque quem controla ele é Deus. Então Jesus disse: olha, Nicodemos, assim como o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Porque quando uma pessoa é nascida do Espírito, ela deixa de fazer a sua própria vontade, a vontade da carne, e passa a fazer a vontade de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a pessoa se entrega ao próprio Deus, quem dirige a sua vida é Deus. Deus é que guia a pessoa pelos caminhos da vereda da justiça, por amor do seu nome. O apóstolo Paulo, ele já dizia: eu não vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Porque ele entendeu que quando uma pessoa se entrega a Deus, ela deixa Deus usá-la, ela deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Então Jesus estava explicando isso para Nicodemos: olha, Nicodemos, você quer realmente ser nascido do Espírito? Você precisa se entregar ao próprio Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa mudar suas ideias, seus pensamentos e aceitar a vontade de Deus na sua vida. O versículo 9 diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Então Nicodemos queria saber mais. Cristo Jesus, como pode acontecer isso na vida de um homem? Então me explique. Então Jesus, verso 10, diz assim: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Entende aqui? Você entende o que Jesus está falando aqui? Nicodemos, você é mestre em Israel e você não compreende o que é nascer de novo, o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Você lê as Escrituras, você está na igreja sempre,
guiando pessoas ao conhecimento da palavra, e você não entende o que é isso, nascer de novo, nascer do Espírito. Então Jesus ele viu a necessidade no coração de Nicodemos, que todo o tempo que Nicodemos teve dedicando em uma crença que não mostrava quem era Deus, numa crença que não ajudava a pessoa a ir para o céu, Jesus entendeu e viu isso no coração de Nicodemos, que ele estava aprendendo de forma errada, ele tinha aprendido de forma errada, e agora Jesus estava ensinando de forma correta a Nicodemos o que é nascer de novo, o que é nascer do Espírito Santo. Então, o versículo em diante, 11 em diante, diz assim: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho, Nicodemos. Mesmo eu falando, disse Jesus, mesmo eu falando, você não aceita. Mesmo se eu falar, mesmo eu testemunhar, você não aceita, porque você está com a cabeça, com a mente completa, com outro tipo de ensinamento. Mas se você deixar, Nicodemos, o Espírito Santo agir na tua vida, você vai conhecer a verdade. Você vai entender realmente o plano da salvação. Você vai entender realmente o que é nascer de novo. Verso 12 diz: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Verso 13 diz assim: ora, ninguém subiu dos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O Filho do Homem que está no céu. Verso 14 diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos. Então Jesus ele passou a explicar a Nicodemos: olha, Nicodemos, se eu falo das coisas terrenas, você não acredita. Imagine se eu falar das coisas celestiais, é que você não vai acreditar mesmo. Mas Nicodemos ele queria aceitar o convite de Jesus. Ele queria escutar Jesus falando a ele. E ele não perdeu tempo, ele se entregou. Ele não estava preocupado com a hora que ele tinha encontrado Jesus, ou se ia demorar aquela conversa, aquele diálogo. Ele estava ali para se converter, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque ele amava ouvir a voz de Cristo Jesus. Então Jesus falou: olha, Nicodemos, aquele que subiu aos céus e de lá desceu, ele conhece todas as coisas. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava ali à frente de Nicodemos. E Jesus disse: olha, e do modo que Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim também vai ser o Filho do Homem. Quando Moisés levantou a serpente lá no deserto e atraiu muita gente, o Filho do Homem também, quando ele for pendurado na cruz do Calvário, ele vai atrair muita gente até ele. E assim Jesus ensinou a Nicodemos, o verso 15 disse: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo a Nicodemos: olha, Nicodemos, se você acreditar em mim, se você acreditar, você terá a vida eterna. Jesus estava dizendo para Nicodemos, e ele está falando para cada um de nós, que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, o resumo desse comentário de Jesus com Nicodemos é entender que nós podemos escutar a voz de Cristo, a voz de Deus, em qualquer lugar que nós estivermos. Nicodemos, ele deu um exemplo aqui que ele queria ouvir Jesus falar, ele queria ser transformado, ele queria se entregar a Cristo, ele queria mudar de vida. E assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Nós devemos e precisamos e ansiamos mudar o nosso rumo, mudar a direção. Se estamos andando no caminho errado, que possamos começar ou continuar andando no caminho correto, o caminho que Cristo nos ensina. Então Nicodemos ele mostrou aqui para mim e para você que nós precisamos e devemos buscar conhecer a Cristo, buscar ouvir falar de Jesus, buscar a voz de Deus, buscar ouvir a voz de Deus. Então não se esqueça, o relato e a história de Nicodemos é uma história bonita e linda,
mas de conversão. Nicodemos, ele aceitou Cristo em sua vida. E para a honra e glória de Deus, a coroa da justiça para Nicodemos está reservada, está guardada. Eu e você, na eternidade, nós iremos conhecer quem é Nicodemos, porque ele aceitou a Jesus. E você, gostaria também de aceitar Cristo? Você também gostaria de ouvir a voz de Jesus falando aos teus ouvidos, ao teu coração? Então não se esqueça, você pode ouvir a voz de Jesus através da palavra de Deus. Você pode ir até Jesus, buscar a Cristo, como Nicodemos fez, não importa a hora, ele foi à noite, mas você pode ir a hora que você está agora. Agora, você pode ouvir a voz de Jesus, você pode buscar Cristo. Você também pode buscar e escutar a voz de Jesus através de um louvor, através da oração, através das pregações. Deus, ele fala para você, porque ele conhece a tua vida. Deus conhece o teu coração. Deus sabia da vida de Nicodemos, sabia que ele estava necessitando de um Salvador. Por isso que Jesus disse: olha, Nicodemos, você quer realmente nascer de novo? Você quer realmente herdar o reino de Deus? Você quer realmente ver o reino de Deus? Você quer realmente entrar no reino de Deus, Nicodemos? Então aceita ser uma nova criatura. Aceita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E assim Nicodemos fez. E para a honra e glória de Deus, a coroa da justiça para Nicodemos, ela está reservada. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê, herdará a coroa da vida e a vida eterna. Que Deus abençoe você e que você também possa se entregar a Cristo, para que a tua coroa também da justiça possa estar reservada, para quando Cristo voltar, Ele poder te entregar, poder colocar em tua cabeça e te levar para viver eternamente no reino de Deus. Em nome de Jesus, amém.